A Santa Paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui é a irmã Vanessa. Vim trazer uma mensagem que se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 em diante, que diz assim: Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Esaú saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Mixmas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor te teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não aguardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e a Gibeá em Benjamim. Esaú contou o povo que achou com ele uns 600 varões. Esaú e Jônatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Misma, e os destruidores saíram do campo dos filisteus 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofrá, a terra de Esaú. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, pela palavra do Senhor, que Saul não soube esperar o profeta, e ele mesmo foi e sacrificou, né? Fez sacrifícios ao Senhor. Lhe ofereceu holocaustos, e a quem poderia fazer isso somente era o profeta. Ele deveria ter esperado o profeta. Ele agiu neciamente, como aqui o profeta lhe diz. Ele não agiu segundo a ordem que Deus tinha lhe dado. Então, quando o profeta Samuel chega até Saul, ele já sabia que ele tinha feito isso, porque o Senhor falou com Samuel e o Senhor tinha reprovado Saul. Por quê? Porque ele não andou segundo a ordem do Senhor. Ele andou neciamente. É por isso que nós que servimos ao Senhor devemos aprender a ouvir a voz do Senhor e a obedecer. Porque o homem e a mulher que servem ao Senhor, eles têm que ser prudentes naquilo que o Senhor lhes ordena, obedecer em tudo. Porque aqui nós vemos que Saul, ele fez conforme seu entendimento, conforme ele achou melhor para ele. Mas isso não foi bom para ele. Por quê? Porque ele agiu neciamente. Ele se preocupou porque o povo estava se espalhando e não esperou o profeta chegar. Ali, naquele momento, o Senhor já tinha escolhido um outro varão, um outro homem que fosse segundo o coração de Deus para reinar sobre o seu povo. Glória ao nome do Senhor. E diz aqui Samuel para ele disse: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas. Nos dias aprazados, e os filhos já se tinham juntado em Misma. E disse: Agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel: Obraste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E aqui nós vemos que não aconteceu isso, porque ele agiu neciamente. Ele agiu conforme seu próprio entendimento. Ele não andou conforme o mandamento que o Senhor tinha dado a ele.
É por isso o Senhor lhe tirou o seu reinado. É por isso o Senhor escolheu um homem que fosse segundo o coração dele. Porque Saul, ele agiu neciamente, e nós sabemos que o Senhor escolheu Davi para ser rei em Israel. Porque Saul, ele tinha pecado diante do Senhor. Por quê? Porque ele não andou segundo a ordenança do Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor. E ele começou a agir de acordo com a sua vontade. Ele começou a fazer o que era bom aos seus olhos. Ele começou a não obedecer mais à voz de Deus. Aleluia, glória em nome do Senhor. Assim nós sabemos que o Senhor lhe tirou o seu reinado e lhe deu a outro, que era segundo o coração de Deus. E o Senhor nos traz por esta palavra que nós devemos vigiar, que nós devemos obedecer os seus mandamentos, que nós devemos andar conforme a sua palavra, para não cair, para não pecar, para não fazer o que é errado aos olhos do Senhor. Porque assim como o Senhor não perdoou Saul, o Senhor também não vai perdoar aqueles que andam errôneo, aqueles que não seguem os seus mandamentos. Muitos lá fora pregam um Deus que aceita tudo, um Deus que perdoa tudo. Mas Deus, ele perdoa sim. Deus é aquele que ama, mas Deus também é aquele que corrige. Porque o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, Deus é Pai. Então Deus corrige os seus filhos. E assim o Senhor está sempre nos exortando e nos corrigindo para nós poder entrar um dia no céu. Porque assim como nós nos tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo. Fomos adotados através de Jesus Cristo. Então o Senhor está sempre nos corrigindo, nos exortando para nós não pecar. Porque quando o homem e a mulher deixam de ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos, então nós vemos que o homem peca, que a mulher peca e já começa já não mais obedecer aquilo que o Senhor enviou e já começa a andar segundo o seu próprio parecer. E isso não é bom, porque para nós um dia entrar no céu e herdar a coroa da vida eterna, precisamos ser obedientes ao Senhor em tudo na qual o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Então por isso Saul começou a cair. Porque dali em diante ele começou a fazer o que ele queria. Ele deixou de fazer o que o Senhor tinha lhe dado. Então, ele deixou de seguir as ordenanças do Senhor. Então, ele perdeu o seu reinado. Perdeu tudo e o Senhor entregou a outro que era mais fiel, que era mais digno. Porque o Senhor queria um homem que fosse segundo o seu coração. E Davi foi, porque era um homem justo, um homem obediente, um homem temente. Saul deixou que o orgulho tomasse e começou a andar segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade do Senhor mais. Então vamos vigiar, vamos pedir para que o Senhor continue nos guiando, vamos pedir para que o Senhor não deixe que nos venhamos tropeçar. Aleluia, glória em nome do Senhor. Porque quando o homem e a mulher começam a deixar de seguir os mandamentos do Senhor e andar em desobediência, ele começa a pecar. E ele começa a transgredir aquilo que o Senhor tem deixado. E para nós entrar no céu, nós precisamos andar segundo a ordenança do Senhor, segundo o seu mandamento. Porque nós somos falhos, mas o Senhor não falha. Enquanto nós estivermos seguindo aquilo que o Senhor nos ensina e nos manda, nós começamos a enxergar a nossa falha e nos arrepender é seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Então vamos ficar firmes, vamos clamar ao Senhor, porque Saul ele perdeu o que era dele e o Senhor entregou a outro. Por quê? Porque ele foi desobediente ao Senhor. Então o Senhor não quer sacrifícios, e sim obediência da nossa parte. Então guarda esta palavra do Senhor, porque é uma palavra de exortação para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe e Deus seja sempre louvado. Amém.